Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem SDM. Por favor, jovem abençoado de Deus, continua a construção do contexto adequado para compreendermos sobre mais esse conflito no Oriente Médio? Por favor. Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Data 24/10/2023. Texto jornalístico do The New York Times, publicado pelo portal Estadão, em 31/7/2023. Texto escrito por Patrick Kingsley e Ronnie Bergman. Chamada para a matéria jornalística: reservistas militares israelenses abandonam o serviço militar para protestar contra a reforma do Poder Judiciário, encampada liderada pelo primeiro-ministro do Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. Os reservistas militares são fundamentais para a maior ou menor capacidade de mobilização e pronto emprego das Forças Armadas e defesa do Estado de Israel. Todavia, muitos reservistas militares abandonaram o serviço militar por causa de uma nova lei capitaneada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, lei que restringe e limita as funções do Poder Judiciário do Estado de Israel. O governante do Estado de Israel cria graves perturbações entre os poderes do Estado de Israel, executivo, legislativo e judiciário, em contenda provocada pelo chefe do poder executivo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Israel vivendo grave crise política desde janeiro de 2023. E o Hamas só de olho no desgoverno do Estado de Israel. Maravilha, coisa boa. Muita calma nessa hora. Puxa um ar bacana e avance. The New York Times. The New York Times. O início do texto é uma entrevista com um militar veterano, reservista das Forças Armadas de Israel. Por 33 anos, o Eitan Wezel orgulhosamente conciliou sua carreira na aclamada indústria de tecnologia de Israel com o serviço de reserva em uma unidade de comando de elite das Forças Armadas israelenses. Várias vezes por ano, por um total de aproximadamente 30 dias, Wezel deixava seu emprego como engenheiro de tecnologia para se apresentar ao serviço militar, inicialmente como lutador combatente e depois para orientar a seleção e o treinamento de novos combatentes. Tenho um acordo, como todo soldado, entre mim e o país, disse Wezel, 55 anos de idade. Israel é um país democrático, acrescentou. Se tornar um país apenas judeu, como quer Benjamin Netanyahu, destruindo a democracia, esse acordo entre mim e o país será quebrado e eu não poderei mais servir. Mais de 10.000 pilotos de reserva, oficiais de inteligência, combatentes, instrutores, médicos, soldados, dentre outros militares, ameaçaram abandonar o serviço voluntário se o governo de Benjamin Netanyahu levasse adiante o projeto de lei de revisão judicial aprovado pelo Parlamento na segunda-feira, 24 de julho de 2023. É muito cedo para dizer quantos militares cumprirão suas promessas, como Wezel, porque os reservistas são convocados continuamente, mas
Estimativas fornecidas por reservistas proeminentes no movimento dos protestos sugere que pelo menos 1.000 até agora tomaram a dolorosa decisão de abandonar o serviço militar. Para aqueles que abandonam as reservas e para a maioria dos israelenses judeus, as Forças Armadas são um caldeirão que unifica os cidadãos de todas as origens sociais, étnicas e políticas em torno de um projeto nacionalista, compartilhado e sagrado, a defesa do Estado de Israel. A turbulência em torno das renúncias e decisões dos reservistas põe em dúvida essa sensação de missão comum em prol da defesa do Estado de Israel. Show! Alguns reservistas servem em cargos essenciais, ministram treinamentos aos combatentes da ativa e soldados mais novos. E as perdas já levantaram temores em torno da capacidade de prontidão para o controle, para o combate e pronto emprego das Forças Armadas de Israel, justamente no momento mais turbulento e tumultuado para os militares israelenses. Afinal, Israel vivencia protestos contínuos desde janeiro de 2023. Por enquanto, as preocupações se concentram principalmente na Força Aérea, dada sua dependência dos pilotos reservistas, os mais experientes, com mais horas de voo e treinamentos e exercícios para combate. Os militares mais antigos e experientes da Força Aérea do Estado de Israel, as renúncias forçaram a paralisação de pelo menos um esquadrão de helicópteros de uma escala de aviação por causa de uma súbita ausência de instrutores de voo, de acordo com um oficial sênior e piloto da reserva da Força Aérea que pediu anonimato por aérea, Pode seguir. Que pediu anonimato por conta da delicadeza do assunto. Retomando, por enquanto, as preocupações se concentram principalmente na Força Aérea, dada sua dependência dos pilotos reservistas, os mais experientes, com mais horas de voo e treinamentos de exercícios para combate. Os militares mais antigos e experientes da Força Aérea do Estado de Israel. As renúncias forçaram a paralisação de pelo menos um esquadrão de helicópteros de uma escola de aviação por causa de uma súbita ausência de instrutores de voo. De acordo com um oficial sênior e piloto da reserva da Força Aérea, que pediu anonimato por conta da delicadeza do assunto. Perfeito. A aprovação dos projetos de lei do pacote de reformas do Poder Judiciário e Sistema de Justiça, reforma liderada por Benjamin Netanyahu, está causando cada vez mais confusão social. Essas novas leis estão causando muita agitação social desde o início de 2023. Confrontos eclodiram entre os partidários apoiadores de Netanyahu e os seus críticos opositores. Vários grupos em conglomerados empresariais de Israel já avaliam seus futuros investimentos e estão considerando se devem ou não continuar investindo em Israel. Muitos israelenses dizem que estão pensando em emigrar, sair do país. A nova e mais recente lei aprovada remove
uma das ferramentas que a Suprema Corte de Israel usa para anular as decisões do governo do Poder Executivo. O governo atual, uma aliança entre políticos ultranacionalistas e conservadores ultrarreligiosos. Governo esse que é conduzido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que garante que o seu pacote de reformas do Poder Judiciário melhorará o Estado democrático de direito em Israel. Mas os militares reservistas que estão de saída e mobilizados em protesto juntamente com a população dizem que a nova lei remove os controles do Poder Judiciário sobre os excessos do governo do Poder Executivo, abrindo caminho para a configuração de uma sociedade mais autocrática, fundamentalista e religiosa, e pior ainda, uma sociedade governada por um ditador, Benjamin Netanyahu. Observação: avançamos até aos 47 minutos e 23 segundos do filme a 200 metros. Maravilha, que beleza! Texto essencial e fundamental para compreendermos como Benjamin Netanyahu levou o Estado de Israel ao caos. Até os militares israelenses entraram para o protesto popular contra o governo de Benjamin Netanyahu. É isso aí. Muito obrigado, jovem SDN. Deus te magnifique cada vez mais em amor, em sabedoria, em proteção e principalmente em paz. Coisa boa! Escola de Campeões em Ação. Atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. Sistema Socioeducativo do Estado Membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. É isso. Viva a socioeducação. Viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar insistentemente. Sejamos filhos da paz, agentes estabelecedores da cultura da paz. Amém, amém, amém e amém.